Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Como que foi a semana de vocês? Gente, começando o vídeo aí, tá? Agradecer todo mundo que tá vindo, tá? Cada vez mais tá crescendo a nossa família, cada vez mais a gente tá sendo divulgado para outras pessoas, muitas pessoas vindas novas. E sempre agradecer a todos a vocês, gente. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo pra gente, tá? Começando o vídeo como sempre da mesma forma, né? Por favor, não esqueça de dar o like, de comentar, de curtir, de compartilhar com os amigos e mandar pra todo mundo. Vamos crescer essa família, vamos cada vez mais evoluir nossa família, nossos membros, todo mundo que tá vindo aí junto com a gente, que tá gostando dos nossos conteúdos, gente. O Dé possivelmente já abordou com vocês, né? A gente, infelizmente, tá numa fase que a gente precisa. Não tem muito em si conteúdos para gravar com vocês, além demais assim, gravar o nosso dia a dia, a nossa rotina, o que a gente passa, como que é nosso dia a dia, assim, para quem trabalha o dia inteiro e tudo que a gente passa, né? O que a gente faz. Nossa meta é, se Deus abençoar aí, a gente pretende, na verdade, conseguir focar, fazer mais coisas novas aí e trazer mais conteúdos para vocês. A gente pretende sair, viajar, conhecer lugares novos, ir para pousadas que a gente ama, ir jantar fora, eu e Dezinho, mostrar bastante coisa. Mas atualmente na nossa situação que a gente tá, a gente não consegue na verdade fazer nada tipo diferente que possa sair da nossa rota, da nossa rotina. Como vocês sabem, na verdade a gente tá terminamos a nossa casa faz pouco tempo. A gente tá ainda pagando muita coisa da nossa casa, a gente não tá tendo não sobra muito dinheiro pra gente fazer quase nada. Então a gente tá nessa rotina ainda por enquanto. Se Deus abençoar e como vai estar abençoando, a gente logo vai estar mais tranquilo, mais livre pro final de semana sair, pra ir tipo numa praia, tipo, que a gente possa ir com a cabeça tranquila, que a gente pode gastar aquilo. Porque atualmente qualquer coisa que a gente gasta hoje em dia faz falta pra nós. Então acaba apertando em alguma coisa, que a gente tá com muita coisa. Além da construção da casa que a gente terminou, a gente comprou alguns móveis, então a gente tem boletos para pagar. Então a gente tá mais ou menos nessa situação, tá? E não é fácil para nós, ainda mais pro Dezinho ainda, do horários que ele trabalha direto, vocês sabem. Eu também tô numa pegada também firme. E vamos que vamos, né? A gente vai sair dessa situação e vamos mostrar tudo para vocês, né? Vou mostrar tudo. Atualmente, possivelmente, não sei se vai ser nesse vídeo do que o Dé gravou agora ou vai ser no próximo. Eu comentei lá na realidade que eu tenho crise de ansiedade, eu tenho TDAH, tomo medicação na realidade para poder dormir, tomo medicação para poder levantar durante de manhã, ter ânimo, ter vontade para trabalhar. Estava andando muito desanimado, muito para baixo. Sinto aquela vontade na verdade às vezes quando de desistir. Mas eu nunca abandonei o barco, gente. Nunca deixei de fazer as minhas coisas, de realizar o meu sonho por causa disso. Isso não vai me acabar, não vai tirar meu foco. E eu tô conseguindo me libertar. Tô tomando remédio, né? Eu falei pra vocês, né? Eu pretendo, se Deus abençoar, me livrar desses remédios e conseguir fazer uma academia, fazer algum esporte, algum exercício. Eu sempre fui na verdade de fazer muito esporte, jogava muito bola, fazia Muay Thai também, fazia CrossFit. Então eu tô meio que sedentário. E a gente que tem TDAH, que tem crise de ansiedade, as minhas crises de ansiedade é complicado, né? Só quem convive comigo sabe como que eu fico. Eu entro no desespero, começo a chorar, não paro de chorar, choro tanto de até soluçar. Eu sou assim, então tive que procurar algum meio para poder me controlar. E eu preciso fazer algum esporte. E tô pretendendo aí, se Deus abençoar, aí a partir do mês que vem, em agosto, começar a fazer alguns exercícios. Vou pelo menos academia, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa assim do tipo. E me libertar dos meus remédios. Eu já me libertei uma vez, em 2008, 2009, eu tive depressão profunda, tive que tomar remédios, tarja preta, tive que tomar muitos remédios durante
mais de 2 anos. E tava acabando comigo, né? É bom, não posso negar pra você que a gente precisa disso em alguns momentos, mas não é uma coisa que a gente tem que ficar vivendo disso pra sempre. Eu já passei por isso, tô passando de novo, e a outra vez que eu passei por isso, que eu já tava chegando na tarja preta, eu cheguei num ponto que eu vivia dopado. Tomava remédio, parecia que o mundo começava a rodar assim, e era bem uma sensação bem ruim. Só quem tomou já antidepressivo, tarja preta, sabe como que é a nossa situação, pra dormir, tudo em si. E me libertei. Eu cheguei em mim, na verdade, e falei, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero manter isso pra mim, tem que tomar remédio, eu gastava uma fortuna, não era barato os remédios. E eu tô chegando nesse ponto novamente. Não gasto, na verdade, toda vez que eu vou ali pra comprar os remédios é 150, 200 pila por cada vez que eu vou comprar os remédios. E eu tô querendo me libertar. Vou me aproximar de Deus, que é o que a gente precisa, né? Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Tem muita gente que não acredita, mas eu acredito. Eu acho que sem Deus, eu tenho uma aprovação de Deus, na verdade, né? Já aconteceu um milagre na minha vida, que eu vou tentar contar nesse vídeo. Que eu tive uma aprovação de Deus. Tive muito uma aprovação de Deus. Tô até dando vontade de chorar. Só eu sei, na verdade, o que Deus fez na minha vida, né? Não é fácil. A gente tem que passar por alguns momentos pra gente se reerguer. E essa é a fase, esse é o momento de eu me reerguer. Esse é o momento de eu levantar das cinzas e mostrar que eu sou capaz e que eu consigo. E eu vou conseguir, vou mostrar tudo isso pra vocês. E vamos lá, gente. A minha aprovação de Deus foi, não lembro mais ou menos a data, mas foi uma época, na verdade, que a gente veio pra praia junto com meus avós. Não, meu avô, minhas tias e meu irmão. Há muito tempo atrás, se eu tivesse 9, 10 anos de idade, acho que era muito, na verdade, em si na época. E a gente morava em Maringá. Então a gente saiu de Maringá e fomos, se eu não me engano, foi em Guaratuba, ainda lembro ainda de que foi, aqui no Guaratuba, aqui no Paraná. E a gente foi passar uma temporada lá, temporada final de ano. E fomos aproveitar a praia. Eu sempre vivia grudado no meu irmão é mais velho. Meu irmão, se ele vier assistir esse vídeo, ele vai saber do que eu tô falando. Minha família inteira vai saber do que eu tô falando. E eu vivia grudado no meu irmão. E meu irmão acabou fazendo umas amizadezinhas lá com os amigos dele. Começaram a ir pra lá e pra cá. E eu sempre fiquei um pouco solitário, tipo, correndo atrás dele, né? Pra querer fazer as coisas mesmo que ele tava fazendo. E antigamente, ali na praia de Guaratuba, um pouco pro fundo, fazia um barranco de areia. Era mais, tipo, passava por uma parte, tipo assim, que era um pouco fundo, e um pouquinho mais pra trás era uma barranca de areia, que você conseguia ficar em pé lá. E meu irmão foi na frente e deixou eu na praia. E eu ali, na verdade, entediado, queria ir pra lá, começava a gritar, chamar, e nada. E eu, criança, né, achei, na verdade, vai dar pé, vou conseguir passar. E fui tentar passar. Fui indo. Chegou uma hora que, na verdade, tinha um buraco. Quem já foi na praia, quem já conhece a praia, sabe como que é. Que existem alguns buracos. E eu sempre fui um pouco mais baixo. Possivelmente naquela época eu devia ter o quê? 1,50 e pouco, eu acho, possivelmente. Eu era bem miúdo, magro. Tipo, um dia eu vou postar umas fotos minhas como eu era antigamente. Eu era bem magrinho. E fui indo. Aí eu cheguei nesse buraco, não me dava pé. Eu entrei no desespero, começando a me debater, a tentar sair daquilo ali, tentar nadar, e sempre vinha onda, me jogava mais pra baixo. Aí lembro até hoje, passou uma pessoa, na verdade, só passou por mim, na verdade não fez nada. Aí de repente passou 2 meninos e um deles falou, deixa ele aí, não faça nada. E o outro falou, não, eu vou salvar ele. Eu já tava quase morrendo, eu não tava conseguindo mais nem respirar. Eu tava indo quase pro beleléu, né, vamos dizer. Se não fosse aparecer aqueles 2 meninos, aquelas duas, não lembro o rosto deles, juro.
fosse aparecer aqueles 2 meninos, aquele rapaz que me salvou, que conseguiu me puxar de lá e me levar pra praia, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui. Não estaria nem um pouco aqui, gente. Eu teria morrido. Juro por Deus. Eu já tava quase nos finalmente. Já tinha engolido muita água. Já tava com muita falta de ar, não conseguia respirar. Entrei no desespero, já tava meio que me entregando, porque eu não conseguia sair dali. Já tava muito cansado, tanto me debater. E por Deus, acho que Deus colocou aquela alma boa ali e conseguiu me salvar. Conseguiu me tirar da areia. Aí os bombeiros já vieram, fizeram respiração, aquela massagem, né? Pra tentar tirar o máximo de água. Eu bebi muita água e tive que ficar internado. Acho que aproximadamente fiquei 2 dias internado lá, só pra tomar, porque eu tinha bebido muita água, né? E pra tomar as medicações em si. Mas graças a Deus, na verdade, por esses meninos terem me salvado, eu tô aqui hoje. Eu agradeço, na verdade, não sei quem que é, não lembro, não tenho a mínima ideia, nem sei se estão vivos ainda. Por Deus, vão estar vivos. Mas se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Não estaria vivo aqui hoje pra contar essa história. Gente, foi uma aprovação pra mim, né? É uma aprovação pra mim. Eu tenho, na verdade, isso guardado pelo resto da minha vida. Eu sempre lembro, toda vez que eu passo algumas vezes em Guaratuba, eu passo pelo hospital que eu estava e lembro dessa história. É uma coisa que ficou marcado pra mim pra sempre, que eu poderia ter morrido e hoje estou aqui. Então, quer dizer, é uma aprovação de Deus. Eu sei que Deus tem um propósito pra mim aqui na Terra. E se eu não fui aquela vez, então é porque Deus planeja alguma coisa muito boa pra mim, né? Eu acredito. Muita gente não vai acreditar, mas eu acredito, né? Não julgo as pessoas que não acreditam. Não tenho nada contra, não sou, na verdade, dessa parte de brigar por crenças de ninguém. Eu acredito, isso que importa. Se as pessoas não acreditam, aí a opinião delas é a mesma coisa de eu ser gay, eu não sei. As pessoas vão me aceitar da forma que eu sou. Ninguém tem que te julgar pelo que você é, literalmente. E foi uma aprovação, gente. Foi uma aprovação pra mim. Isso, na realidade, eu digo pra muita gente, cara, que vai pra praia, que leva seus filhos, que infelizmente tem muitos casos de afogamento de crianças. Fique de olho, sempre fica perto, não deixe as crianças sozinhas. Mar é traiçoeiro, é muito traiçoeiro. Quem não sabe nadar, infelizmente vai se afogar e cada vez mais vai ser jogado mais para o fundo. E acaba acontecendo as tragédias que sempre acontecem. Depois daquela época, minha família colocou eu para fazer natação, eu aprendi a nadar. Fiz natação durante muito tempo. Surfei também. Não fui surfista, nem o Medina, nem um pouco, nem os pés. Mas eu ficava em pé em cima da prancha. E aprendi bastante a nadar. Então, hoje em dia, na verdade, eu tenho um pouco de consciência, assim, nessa questão. Sem nadar, então eu consigo, hoje em dia, sobreviver. Isso é ideal até para as crianças, gente, hoje em dia. Não custa nada. Se você tem o costume de você ir muito pra praia, coloque na natação, para eles aprenderem o básico, pelo menos para poder sobrevivência, para sobreviver. Na época que eu afoguei, eu não tinha isso. Não tinha. Se eu soubesse um pouco, na verdade, sobre a questão, na verdade, de boiar, ou nadar cachorrinho, ou ficar de barriga para cima, que nem a gente aprende na natação, eu não teria me afogado. Então, é uma aprovação, na verdade, e mostrar isso para muita gente, na verdade. Vale a pena fazer uma natação. O governo tem lugar que, tipo aqui em Curitiba tem, o governo fornece, na verdade, para algumas pessoas, para poder fazer natação gratuita. Então sempre procurar esse caminho para fazer. É bom para as crianças, ajuda bastante. E é isso, uma das minhas provações que eu tenho várias outras, na verdade, eu tenho muita coisa para contar. Contar um pouco também sobre a minha infância. Minha infância não foi, na verdade, sei lá, não tem nem como começar, na verdade. Minha infância foi boa, não posso reclamar em si, na verdade, da minha infância, assim. Porque desde os meus 5 anos eu sempre morei com meus avós, né? Um tempo, na verdade, meu pai e minha mãe faleceram, se separaram,
Cada um foi pro seu canto e meu avô acabou pegando a guarda minha e do meu irmão pra cuidar da gente. Então a gente foi criado pelos meus avós durante um bom período, durante possivelmente até os meus 13, 14 anos, possivelmente seja. A gente foi criado pelos meus avós. Minha avó, na realidade, faleceu em 95, se eu não me engano. E a gente ficou com meu avô e com as minhas tias e com meu tio, morando tudo na mesma casa. Nessa questão, na verdade, eu não tenho muito o que falar em si, na verdade, né? Em si. Dessa parte, a gente teve muito acolhimento da nossa família. A gente foi muito acolhido pelo meu avô, pelas minhas tias. Minhas tias sempre nos ajudaram, sempre ficou do nosso lado em si. E foi bom nessa época. A partir dali, dos meus 13, 14 anos, a minha família acabou indo cada um para o seu lado. Foi meio que se dividindo. Meu avô casou com uma outra esposa, foi morar com ela. Meu tio casou, foi morar com a esposa dele, com a Vivian. Aí a tia Sandra, ela tinha ido embora para Montevidéu. E no fim tinha sobrado eu e a tia Célia numa casa. E ela estava construindo já a casa dela. Meu avô acabou fornecendo uma casa para eles. E eu acabei, na verdade, ficando meio que largado, vamos dizer. Largado entre aspas, né? Fiquei meio que jogado pra lá e pra cá. Meu irmão acabou conhecendo a Márcia, que é o que ele está hoje. Eles acabaram ficando já juntos, morando juntos. Ele tinha mais onde ficar. E eu acabei ficando nessa de pra onde eu vou, o que eu vou fazer. Eu acabei, durante o período, indo pra casa do meu tio Emerson e a Vivian, que agradeço muito por eles terem me acolhido nessa época. Infelizmente eu não era fácil. Eu sou imperativo, na verdade, não conseguia ficar parado. Fazia muita arte. Sei lá, eu não era fácil. Não posso dizer pra você que eu era fácil, que eu era obediente, não era. Daí estava afetando, na verdade, a relação com meu tio também, na realidade, assim. Acabou afetando algumas coisas. Eles teve meus primos, meus primos também. Aí eu literalmente tava meio que sobrando ali, né? Naquela casa, por eu não ser obediente, por eu não estar fazendo muito, tipo, ajudando em casa, vamos dizer. Aí eu conheci um amigo que morava perto de casa. E como ninguém muito queria ficar comigo, acabei, na verdade, conversando com eles lá e pedindo um apoio para ir morar na casa deles, né? Morar na casa da família deles. Meu avô, na verdade, enfim, acabou conversando com eles, acabou fechando um valor mensalmente para eles ficarem comigo, uma ajuda que eles deram, meu avô deu para eles lá, não sei quanto que era o valor, para eu poder morar com eles lá durante o período. E fiquei lá durante, eu não sei se foi mais ou menos um ano, não sei quanto tempo eu fiquei lá. Acabei vacilando também, fazendo artes, fazendo cagadinhas, como a gente diz, fazendo travessuras, e não conseguia receber um não. Então acabou dando algumas divergências entre a gente lá e acabou não dando certo de eu ficar pra lá. Nessa fui pra casa do meu avô, depois que eu saí de lá, né? Fui pra casa do meu avô. Fui pra casa do meu avô. Não, fui pra casa do meu tio de novo. Depois fui pra casa do meu avô. E antes de vir depois daí eu fui pra um pensionato, que é um pensionato de alunos que fazem faculdade lá na Unicesumar em Maringá. Tem vários alunos em si que vão pra lá e acaba alugando a cama em si, né? Porque a gente morava junto com outras pessoas. Então no mesmo quarto tinha 4, 5 pessoas no mesmo quarto que morava junto. Acabei ficando ali durante um período, morando com eles. Meu avô ajudava, pagava ali o aluguel, vamos dizer, né? O aluguel do pensionato. E fiquei ali durante o período. Acabei ficando até 2008, se eu não me engano foi até
março, se eu não me engano. Porque em fevereiro de 2008, minha mãe, antes dela falecer, ela tinha feito uma proposta pra mim. Ela fez a proposta, falou que ia alugar uma casa maior e que eu iria morar junto com eles. Ia ser eu, minha mãe, a Maria Eduarda, que é minha irmã mais nova, que ela teve uma outra filha junto com outro relacionamento, e com o ex-marido dela. E eu fiquei super feliz, super esperançoso na verdade referente a tudo isso. Era tudo que eu sonhava, ou era morar com meu pai novamente, ou era morar com a minha mãe novamente. E era um sonho que eu queria realizar, de eu ter um apego com a minha mãe e com meu pai, porque com a minha mãe a gente não tinha muita aproximação. Durante o período ela sumiu. A gente não tinha muita convivência durante muito período assim. Ela deu uma sumida totalmente. E dos últimos anos que ela retornou, a gente começou a se aproximar bastante, né? Um pouco ali, eu via ela bastante, eu ia bastante no serviço dela. Então eu acabei me aproximando bastante da minha mãe nos últimos anos. Ia na casa dela, almoçava na casa dela. Tipo, era maravilhoso, né? Ter a mãe próxima ali, tipo, ter o carinho de mãe de vez em quando. Porque eu sinto muita falta disso. Sinto muito, sempre tive muita falta disso. De ter o carinho de mãe, de pai. Eu sou assim hoje em dia ainda. Tipo, eu sinto muita falta. Eu sou muito carinhoso. Sinto muita falta. Ai, não sei como dizer. Mas eu gosto de muita atenção, de muito carinho, das pessoas mandarem oi, das pessoas mandarem perguntando como que eu tô, de falar eu te amo. Que nem meu pai. Hoje em dia eu não digo. Eu ligava muito pra ele, muito. O pai sabe disso. Possivelmente ele vai ver esse vídeo e vai comentar. Tinha dia que ele ligava, acho que umas 5 vezes só pra dizer eu te amo. Hoje ainda eu faço, não é direto. Mas ele sabe, tem dia que eu ligo pra ele e só falo eu te amo, pai. Ai, vou chorar. Ou mando mensagem. Eu te amo, pai. Eu sempre faço assim. O pai sabe disso, ele vai comentar aqui. Se ele escutar se ele ver todo o vídeo, ele vai saber disso. Eu sou muito assim, sou muito carinhoso. Eu me preocupo bastante com as pessoas. Deus, eu tô chorão hoje. Mas eu gosto, na verdade, que isso me deixa bem. Essas lembranças assim, essas coisas assim. E voltando. Em 2008, dia 23, não gosto nem de lembrar dessa data, de fevereiro, à meia-noite e pouquinho, minha mãe acabou sofrendo um acidente de carro. Que ali caiu meu mundo. Porque eu tava naquela felicidade de ter minha mãe, de eu conseguir viver com a minha mãe novamente. E aquilo ali acabou. Então eu acabei sofrendo muito. Chorei muito. Ela sofreu um acidente, na verdade. Não sei se eu posso contar aqui ou não, mas foi um acidente bobeiro. Que meu ex-padrasto, ex-esposo da minha mãe, eles tinham voltado numa confraternização da empresa. Esses eram de Maringá, foram em Paranavaí, na verdade, na confraternização da empresa. E na volta ele acabou dormindo um pouco no volante, não tava rápido. E numa curva de Paissandu pra Maringá tem um retorno que você passa por cima do viaduto e entra de novo pra ir sentido Maringá. E nessa curva ele meio que dormiu. Eu não sei na verdade se minha mãe colocou, ela tava com um colar havaiano, aquelas linhas de pesca. E tava, não sei se ela colocou aqui atrás, aqui nessa coisa aqui do encosto, aqui do banco, ou se na hora que virou, enroscou aqui atrás e acabou cortando a veia dela aqui do pescoço, meio que degolando ela. Não degolou na verdade em si, cortou a veia principal e ela acabou falecendo ali. Eles estavam em 5 dentro do carro, acho que nenhum teve um arranhão. Nenhum. E eu acredito na verdade que era o propósito da minha mãe, infelizmente. Quando chegou a hora era pra ser. E eu acho que na verdade que tava segurando ela, né, assim aqui, acho que faltava essa aproximação minha e dela me convidar pra ir morar com ela. Acho que na verdade Deus fez isso na verdade assim, pra ela
Tipo, a gente não sentiu uma mágoa assim grande assim em frente a tudo que aconteceu. E não foi fácil, porque eu tava muito esperançoso de morar com a minha mãe. Quem não quer, na verdade, morar com seu pai, morar com sua mãe, assim, e conviver com eles novamente, ter aquele apego, sair com seu pai, fazer as coisas, cara. Eu cobro do meu pai. Eu cobro do meu pai, na verdade, até hoje. Eu sempre falo pra ele, pai, vai lá em casa. Pai, me chama pra fazer qualquer coisa, pai. Me chama pra ir sair com você, pra fazer qualquer coisa. Ele tem um relacionamento dele hoje em dia. E a gente não tem a mesma coisa, assim. A gente acaba se afastando, na verdade, em si, nessa questão. Mas eu sinto muita falta de aproximação, assim, do meu pai e da minha família. E eu sou assim. Chorão, né? Mas eu sou assim, eu gosto muito do apego. Gosto muito de chamego. Gosto muito de estar próximo da minha família. E eu acho que Deus fez esse propósito pra minha mãe. Foi esse toque que fez, assim, dela me convidar pra ir morar. Acho que faltava, assim, ela aqui na Terra. E é isso. Depois disso, que aconteceu isso, a gente, no velório mesmo, no dia, na verdade, do velório, meu pai foi pra Maringá. Ele saiu de Curitiba e foi pra Maringá pra ficar junto com a gente. E nesse dia que eu contei, eu até comentei com meu pai sobre referente a isso. Meu pai me convidou pra vir morar com ele. E daí me deu um ânimo novamente, né? De me reaproximar também do meu pai. Daí eu vim de Maringá pra Curitiba. E no fim eu vim morar com ele. Desde 2008. Eu fiquei morando com ele até 2015, possivelmente. Foi, acho que, morando junto com ele. Depois acabei saindo de casa e assim até hoje estou. Mas foi isso. É um pouco da minha história. Contei muita coisa pra contar ainda. Eu sou assim chorão, gente. Algumas vezes vocês vão me ver chorando bastante. Mas hoje foi choro, na verdade, das coisas que aconteceram na minha vida, né, do passado, assim, tá? Não é fácil. A gente relembra de algumas coisas que acabam ficando na memória e não tem como apagar, né? Mas é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Tô chegando já na empresa lá de onde meu pai trabalha para poder carregar, tá? Hoje foi mais um desabafo para vocês, mostrar alguma coisa sobre minha infância, um pouquinho sobre minha aprovação de Deus que eu tive, meu salvamento. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que vocês acharam. E aos pouquinhos a gente vai gravando mais coisa pra vocês, gente. Contando um pouco mais sobre a nossa história. Nossa história também minha e do Dé junto. Tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu durante esses 7 anos. Então vai sair muitos vídeos por aqui, gente. E mais uma vez, desculpe pra gente não ter muito assim as coisas, conteúdos assim pra gravar pra vocês. Mas a gente ama vocês e a gente pretende, Deus vai abençoar da gente conseguir gravar e fazer muito mais coisa pra vocês, tá? Só tenha paciência e calma, que a gente vai chegar lá, né? Isso por causa de vocês. E, gente, mais uma vez, tem muita gente que tava pedindo caixa postal nossa. A gente tem agora, tá? Vai estar no link, que vai estar no nosso Instagram também, tem lá. Tem o nosso perfil aqui do YouTube. E quem precisar pode comentar, pedir pra gente que a gente manda pra vocês, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem mandar, lembrancinha, assim, tipo da cidade de vocês, qualquer coisinha mesmo, se vocês quiserem uma cartinha, a gente vai ficar super feliz, tá? E agradecer. Obrigado, tá? Mais uma vez, não esqueça de dar like, de comentar, de curtir. E obrigado por tudo. Obrigado por tudo mesmo. E até a próxima. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau. Fui. Deixa eu desligar.